línguas. Não é que não pode ter uma experiência, e um dos temas que nós vamos tratar é sobre as experiências espirituais. Não é que nós não podemos ter experiências espirituais, é que isso não pode virar um vício de culto, aonde eu coloco como medida se Deus está ou não num culto, se acontece ou não. Amém, gente? O falar em línguas aqui em Atos capítulo 2, ele não é um idioma espiritual. Atos capítulo 2 está falando que é um idioma humano, dado e concedido pelo Espírito. Se você lê o texto junto comigo, você vê que ele está falando que eles ouviam de várias partes das nações, eles foram cheios do Espírito Santo ali enquanto oravam. A semana passada nós falamos sobre ser cheio do Espírito. E eles, quando foram cheios do Espírito, eles começaram a falar em línguas, mas línguas humanas. Tinha gente que se reunia nesse tempo de Pentecostes, né? Era uma festa que vinha de várias partes das nações. E eles se reuniam para essa festa. Quando eles estavam ali, e a igreja começou a orar em línguas, começou a orar em idiomas humanos, e eles entendiam o que eles estavam falando. Para dar um exemplo para você, uns estavam falando em língua, mas estavam falando em inglês, outros estavam falando em alemão, outros estavam falando em português, outros estavam falando em japonês. Era um idioma humano. Então, Atos capítulo 2, não resta dúvida, e os irmãos calvinistas estão certos. É um idioma humano em Atos capítulo 2. Porém, concedido pelo Espírito. Não aprenderam, aqueles irmãos não entraram numa escola de idiomas para aprender. Aqueles irmãos não entraram em lugar nenhum para aprender, não tiveram aulas de idiomas. Foi o Espírito que concedeu eles que falassem. Então há sim possibilidade, se há uma necessidade, ninguém vai precisar falar em alemão aqui ou árabe. Ninguém. Tem uma necessidade aqui hoje no culto de alguém falar árabe? Não. Né? Não tem árabe aqui. Mas quando houver uma necessidade, é possível que o Espírito Santo dê capacidade para que aquela pessoa receba o Evangelho. Então, a qualquer momento, ou se um dia você viajar para outro país e houver uma necessidade, ou você tiver contato com alguém de outro país e houver necessidade, o Espírito, se ele quiser, vai conceder a você para que você fale, mesmo sem ter tido nenhuma aula em nenhum idioma, para que você pregue o Evangelho para outra pessoa. Amém? Isso é um milagre. Então, isso é espiritual. Não é que seja um idioma humano e não seja espiritual. Era um idioma humano concedido pelo Espírito de Deus. Sabe o que eu entendo aqui? E eu comentava com os pastores ali, que aqui o Espírito Santo está mostrando que ele é o maior missionário, que ele é o mais interessado em evangelismo, porque ninguém ali tinha capacidade de evangelizar aquelas pessoas, e naquela hora ele concede àquelas pessoas um falar do idioma daqueles irmãos para que eles pudessem ser evangelizados. O maior interessado em evangelismo e missões é o Espírito Santo, não é você, não é eu. O maior interessado em missões é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós temos aqui e em nós um maior missionário da terra, que é o Espírito Santo. Ele é o maior missionário. Ele impulsiona aqueles irmãos, ele enche aqueles irmãos, e aqueles irmãos começam a falar uma linguagem concedida a eles para evangelização. Aquele momento era para isso. Atos capítulo 2, os calvinistas estão corretos. É sim um idioma humano. Eles falaram um idioma humano. Todos entenderam? Amém, irmãos? Então, quando alguém perguntar, e aqui na nossa igreja a gente faz essas séries, que é para você ter capacidade também de explicar a tua fé para outra pessoa. Para você falar para as pessoas e ensinar as pessoas sobre o que você aprende aqui. Então, quando você... Porque hoje, irmãos, eu até... por um tempo eu tinha desistido das redes sociais, sabe? Eu não gosto de rede social. E eu vi um rapaz falando o seguinte: pastor, se você não está na rede social pregando, os irmãos que te ouvem só no domingo, que dá umas 5, 6 horas por mês,
eles ouvem todos os dias outros pregadores, às vezes ensinando coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E aquilo ali mexeu comigo. Eu disse, não, vou colocar nem que seja um post todo mês. Eu não consigo ter essa consciência, mas estou ali ministrando o evangelho também nas redes sociais. Então você vai encontrar alguém nas redes sociais dizendo, não, esse negócio de falar em língua é só humano. Atos 2 mostra isso claramente. Exatamente, Atos 2 sim. Mas você vai poder ter agora conhecimento e entendimento para você poder explicar a sua fé e ensinar outros também. E aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 14 agora. 1 Coríntios capítulo... Então Atos 2 é idioma humano, amém, irmãos? Eles não falaram em outras línguas espirituais, eram idiomas humanos. Agora, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Diz assim, pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. E aí segue o texto, mas eu estou... aí o versículo 28, ele traz mais orientação. E aqui, 1 Coríntios capítulo 14, não é o mesmo falar em línguas de Atos capítulo 2. Não é o mesmo. Atos capítulo 2 é o quê? Idioma humano. Atos capítulo 2 é o quê, irmãos? Idioma humano. É claro ali. Mas tem outra coisa clara em 1 Coríntios capítulo 14, que não é um idioma humano. Então nós temos duas manifestações do Espírito no falar em línguas. Uma necessidade de evangelismo, isso não acontece todo dia. O irmão está falando em japonês, como a gente viu aqui, um cara de perto aqui, né? Um pastor ali de perto, se eu sou profeta. Ele faz isso, está na internet. Uma irmã ali, né, dá para ver que é mais emoção do que o Espírito. E ele diz, se eu sou profeta, fala em japonês. E a irmã fala umas coisas lá. Aí ele diz, se eu sou profeta, fala inglês. Se eu sou profeta, fala em não sei o quê. E a irmã fala umas coisas nada a ver. Então, não tem nada a ver, irmãos. Não há qualquer necessidade de eu falar com o pastor Alcides em japonês. Uma que eu não sei. E o Espírito Santo não vai me capacitar para isso, para falar com ele. Ele não vai. Então, agora nós vamos ver o dom de línguas na igreja, para a edificação. Então nós vemos que, primeiro, o dom de línguas ele pode servir para evangelismo. Amém? Ele pode servir para evangelismo. Mas o que nós vamos tratar agora é que ele serve também para edificação pessoal. O falar em línguas é um devocional pessoal. Ele serve para a sua edificação. O dom de línguas, ele não é para a gente, ele não serve para pregar. Ele não é para pregar. Eu não posso estar aqui pregando e dar umas rajadas de línguas. Ele não é para isso. Não existe na Bíblia nada disso. Nada disso. Ele não é para pregar, é para edificar. Nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Amém, gente? Então, Paulo, ele diz o que aqui? Ele destaca nesse texto que nós lemos, do capítulo 14 de Coríntios, no versículo 2, que essa função é diferente do Atos capítulo 2, porque ele diz aqui, ninguém entende. Ninguém entende. E ele segue dizendo para explicar mais, para ninguém dizer assim, mas se tiver um intérprete de idioma humano, vai entender. Mas ele diz, ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Ele está dizendo o quê? É muito diferente de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é uma manifestação do Espírito para evangelizar. E nós temos vários testemunhos, irmãos, de missionários que receberam esse dom para evangelizar. Nós temos um pastor adventista que ele começou a falar em línguas para evangelizar. O adventista ele não fala em línguas. Mas ele recebeu isso para evangelizar. Nunca tinha feito uma aula de inglês e ele falou em inglês para evangelizar outras pessoas. Então,
nós vemos que há uma manifestação do Espírito para essa área. Mas eu quero falar agora de Coríntios, falando da edificação. Ele também orienta, né, no capítulo 28, no capítulo 14, versículo 28, e ele diz assim, que se não houver um intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, o dom de línguas espiritual, falar espiritual de línguas, ele pode ser falado na igreja, de forma que todos ouçam, se tiver intérprete. Se não tem intérprete, o dom de línguas é falado consigo mesmo e com Deus. Amém? Você está vendo? Então, quando eu oro em línguas, eu não oro para outro saber. Eu oro para mim, eu falo comigo mesmo e com Deus em línguas. A oração em línguas é uma edificação pessoal. Eu estou sendo edificado, eu não edifico o outro falando em línguas. Por isso que a gente não vem aqui e não ora em língua no microfone. Não é errado também, eu estou me edificando. Se eu estou aqui falando em língua, eu estou me edificando falando em língua. Se você falar alto em línguas, também está se edificando. Mas isso não é uma demonstração de espiritualidade, como se faz às vezes na igreja. Eu não estou querendo demonstrar espiritualidade aqui, porque hoje, né, irmãos, a maioria da igreja, eu estou falando aqui para você, olha, Jesus fez uma obra consumada para você, a obra está consumada, você é salvo. A igreja está assim, né? Mas se tem alguém, né, que diz assim, olha, tem anjo vindo aí na tua direção, eu vi um anjo vindo de lá, olha aí, não sei o que, e dá umas rajadas de língua, meu Deus, a igreja pega as cadeiras na mão e sacode. Pega as cadeiras na mão e sacode. Por quê? Porque nós somos acostumados a adorar ou a celebrar coisas que a gente acha que são mais espirituais do que outras. Quanto que se nós disséssemos Jesus consuma a obra, você é salvo em Cristo para sempre, nós tínhamos que levantar e sacudir as cadeiras. Porque essa é uma verdade maior do que ver anjo e arcanjo. Inclusive Paulo fala disso, né, de culto a anjos, que é o que muito a igreja faz. Então a nossa alegria, ela não está nessas coisas espiritualizadas, mas naquilo que é de fato espiritual. Então, o que nós vemos aqui? Que os ouvintes de Coríntios capítulo 14, os ouvintes não entendem. O texto diz, ninguém entende. Quem entende, irmãos? Ninguém entende. Quando você fala em línguas, ninguém entende. Não é eu estou falando em língua e o irmão fala em alemão, entendeu? Não é um idioma humano. O texto ensina também que é para edificação pessoal. Eu falo comigo mesmo e com Deus. Agora, olha só o poder da oração em línguas. Mesmo que eu não entenda intelectualmente, eu estou me edificando no Espírito. Sem eu saber o que eu estou falando, eu estou sendo edificado. Porque é uma oração espiritual. É outro tipo de conexão. Eu estou me conectando com Deus de outra forma. Agora, muitos irmãos não oram em línguas porque eles esperam como se incorporasse, né? Se a igreja está buscando a Deus, o pessoal está tocando, né? E aquele... Aí falei em língua. Por quê? Porque né? Mas eu não preciso esperar nada. Eu posso estar andando no meu carro no silêncio do dia e falando em línguas, me edificando eu mesmo. Muitos irmãos que já oram em línguas têm estado às vezes sendo enfraquecidos na sua vida de fé porque não têm praticado isso, que não têm feito isso, não têm orado em línguas. Até no culto você pode estar orando em língua, mas consigo mesmo e com Deus. Não tem problema também se você orar alto. Aqui a gente deixa também na igreja. Agora, o que a gente não deixa na igreja é alguém querer mostrar a espiritualidade para todo mundo dizer, meu Deus, o irmão é cheio do Espírito. Isso não, a gente está se edificando. Pode falar, porque é falar, não é cochichar, né, irmãos? É falar. É falar em línguas.
A gente fala em línguas. É para edificação pessoal. Paulo reconhece essa manifestação do dom, que ela vai além de qualquer idioma humano. Uma linguagem de filhos de Deus com seu Pai. Agora, 1 Coríntios 13:1, Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Quer dizer, não tem função alguma. O que Paulo está fazendo aqui? Reconhecendo que há uma linguagem espiritual. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Quer dizer, tem a língua humana, o idioma humano, e também nós temos a língua que é espiritual. Ele está reconhecendo uma linguagem espiritual. Todos podem falar em línguas, pastor? Todos podem, porque o falar em línguas está no espírito. Está no espírito. Muitos de nós ainda não falam, porque às vezes não tem essa coragem, pensam que vão blasfemar contra o espírito, pensam que é coisa da mente deles, pensam que é coisa da vontade deles, e não, isso está no espírito, é só falar em línguas. Ah, mas o que eu falar é parecido com o que o irmão fala. Lógico que vai ser. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Então, Paulo está reconhecendo aqui os dois, né? O idioma humano, mas também a linguagem espiritual. O que nós vemos aqui em 1 Coríntios 14 e 13, né? Eu quero ler esse. 1 Coríntios 14, 13. Capítulo 14, versículo 13 agora. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Pode seguir. Pois, se ora em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, ele está dizendo o quê? No espírito eu estou sendo edificado. Eu posso orar também para que eu possa interpretar. Mas não quer dizer que se eu não interpreto, eu não estou sendo edificado. Porque eu estou falando em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. É muito importante que todo cristão que ora em línguas, ele tenha a prática da oração em línguas, para ele ser edificado. O que é ser edificado que o pastor está falando? A palavra de Deus diz para nós desenvolver a nossa salvação. Eu sou salvo, mas eu tenho que desenvolver a minha salvação. Crescimento nesse entendimento do que é uma vida de salvo. Do que é uma vida de filho de Deus. E a oração em língua me ajuda nisso. Ela me ajuda nesse desenvolvimento da salvação. A necessidade da interpretação indica que as línguas faladas não são compreendidas naturalmente. É um indício que Paulo está dizendo aqui, olha, você pode também orar para você interpretar as línguas. Quer dizer, ele está dizendo que não é qualquer interpretação. Que não se interpreta de qualquer forma, que não é você chamar alguém lá que estuda em algum colégio de idiomas para você interpretar. O dom de línguas inclui manifestações que não correspondem a idiomas humanos, exigindo interpretação espiritual. Eu peguei aqui para apoiar o ensino, eu peguei 2 comentários bíblicos aqui. Um em inglês, aliás, os 2 em inglês, né? Que é o Endurance Word Commentary, que diz assim: conforme 1 Coríntios 14, é uma comunicação sobrenatural entre o crente e Deus, não uma linguagem humana. E nós temos também o Instituto Bíblico de Pesquisa, que reconhece que em Corinto o dom de línguas era usado para edificação pessoal e não era necessariamente como idiomas humanos. O dom de línguas, conforme a Escritura, se manifesta de 2 formas. Então, isso aqui são comentários bíblicos, né, que eu pego para apoiar o ensino. E ele fala isso. Ele diz que é um idioma, que é uma linguagem espiritual. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui, irmãos, para recapitular, Atos 2, linguagem humana, para evangelização, e um sinal para quem não crê. Imagina, quem não crê, eles estavam lá conversando, dizendo assim, mas como que esses homens aí estão falando na nossa língua? Se eles mal sabem ler a língua deles, como que eles falam a nossa? Se eles pouca cultura têm, pouco ensino têm. Eles ficaram atônitos da palavra, impressionados. Então era um sinal para os incrédulos e uma evangelização que estava acontecendo.
Atos 2. Atos 14, uma linguagem espiritual e de edificação pessoal. Eu sempre tenho alguns argumentos aqui, irmãos, desse texto aqui, que são bem antigos, que eu olho para esse texto aqui, alguns argumentos que são... e eu coloquei aqui na mensagem hoje, que eu pouco conversei já com as pessoas, porque eu nunca precisei estar falando com as pessoas sobre isso, sobre o dom de línguas, né? Geralmente a gente prega sobre isso e há um entendimento das pessoas. Mas eu sempre tive esses argumentos que eu quero compartilhar com você hoje aqui. O primeiro argumento que eu sempre olhei Paulo falando, Coríntios 14, né, que ele diz, mas se não houver intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. O primeiro argumento que eu tenho colocado aqui é que se ele fosse um idioma humano, Paulo não ia dizer, fale consigo mesmo e com Deus. Por que ele ia dizer, fale você consigo mesmo em alemão? Fale você consigo mesmo em inglês. Fale você consigo mesmo em japonês. Não tem qualquer fundamento. Então esse é o primeiro argumento que eu sempre coloco. As pessoas dizem, não, era assim, um idioma humano. Não, Paulo não ia dizer, fale consigo mesmo, se não tem intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Se fosse um idioma humano e tivesse intérprete, ele não ia dizer, fale consigo mesmo e com Deus. Porque que edificação tem eu falar comigo em inglês? Que edificação tem eu falar comigo em japonês? Não há. Então esse é o primeiro argumento. Paulo está dizendo fale consigo mesmo porque é um idioma, uma linguagem espiritual. Inclusive agora mesmo, enquanto eu estou pregando, você que ora em línguas pode orar em línguas. Por que a gente não faz? Porque a gente é cheio de timidez, de o que o irmão vai pensar, mas você não se edifica. Você não se edifica e espere que alguém faça, né? Que alguém comece a fazer. A gente é assim, né? Se a gente vai responder a um grupo de WhatsApp, a gente espera que alguém vá responder primeiro. Se a gente vai louvar na igreja, a gente espera que os irmãos comecem a dizer para nós, levante as mãos, cante. Para edificação pessoal, a mesma coisa. Se alguém começar a falar em língua, eu tenho vergonha só se eu falar. Não. É para consigo mesmo e com Deus. É você que pensa na sua edificação. Nós estamos aqui agora sendo edificados pela palavra, mas também podemos orar em línguas consigo mesmo e com Deus. Então não há uma edificação se fosse outros idiomas. Qual o sentido de Paulo dizer para continuar orando consigo mesmo se fosse um idioma comum? Mas como é um idioma espiritual, o texto diz que é um mistério com Deus. Ou seja, faz sentido continuar orando em línguas. Porque Paulo diz que há um mistério com Deus. Falar em inglês é um mistério, irmão? Sim ou não? Não. É um mistério falar inglês? Para quem não sabe é, mas para quem sabe, não é. Agora, o orar ou falar em línguas é um mistério com Deus. Você não sabe o que está orando, mas Deus sabe o que o Espírito está orando em você. Você pensa que sabe que está pedindo alguma coisa. Aí você ora em língua e o Espírito Santo está lá dizendo, não, ele não sabe o que está pedindo, é assim, é isso que ele precisa. Você diz, Senhor, eu quero uma moto nova. O Espírito Santo diz, não, Senhor. O Espírito Santo está orando. Enquanto nós oramos em língua, ele está dizendo, não, o que ele precisa mesmo, Pai, é isso. Tem uma grande diferença do que eu quero e do que eu preciso. O que eu quero, eu falo todo dia com Deus. O que eu preciso, o Espírito Santo intercede por nós. Porque não sabemos como orar. Não é o que diz a palavra? A palavra diz que o Espírito intercede por nós, porque não sabemos como orar. A gente está dizendo, Senhor, tira essa vizinha chata daqui com esse som chato, não sei o quê. Não sei como orar. E o Espírito está dizendo, não, Senhor, trabalhe no coração, que ele aprenda a suportar, que ele aprenda a conviver, que ele aprenda a amar, que ele aprenda a perdoar. Nós não sabemos como orar. Mas quando a gente vai deixando o Espírito Santo guiar, irmãos, aí não funciona mais esse nós não sabemos como orar, porque aí a gente sabe como orar, que é deixando o Espírito orar. Aleluia.
Paulo então diz, falando consigo mesmo e com Deus. Isso mostra que não é para os outros ouvirem, não é uma pregação, não é uma ferramenta de ensino. Falar em línguas não é ferramenta de ensino. Então, mais uma vez, irmãos, nós não podemos vir aqui para o púlpito e enquanto eu estiver pregando, dar umas rajadas de língua. E a igreja diz, oh, glória a Deus, que homem cheio do Espírito. Não, ser cheio do Espírito é transmitir a verdade de Deus. Transmitir a verdade de Deus, isso é ser cheio do Espírito. Então você vai... O que acontece com essas pessoas e nessas igrejas? Falta de conhecimento, de entendimento. Eles podem estar fazendo tudo ali com amor, com dedicação, mas estão fazendo sem entendimento. A palavra de Deus fala que é um zelo sem entendimento. Então, nós não subimos aqui e também não vamos orar por alguém. Vai orar por alguém, coloca a mão na cabeça e ora em língua. Você não tem nada que abençoe a outra pessoa, você orando em língua pela outra. Porque a edificação é pessoal. Você está orando pelo outro, orando por ti. Eu vou orar em língua e coloco a mão na cabeça dos irmãos. Não funciona, porque eu estou orando por mim. Você só ora pelo outro numa linguagem que seja para abençoar o outro. Amém, irmãos? Então, a oração, ela não é para ensino público. É uma linguagem espiritual, devocional, e ela não é intelectual. É uma linguagem espiritual. Não precisa ser entendida, mas é útil para edificação. Não precisa ser compreendida, mas é útil para edificação. Por que nós, na comunidade, não temos cultos que a gente explode aqui falando em língua e o teto vai lá em cima? Porque não há uma necessidade disso. Mas se um dia acontecer, não há problema algum. Não tem problema nenhum. O que nós não podemos deixar é que isso se torne um vício e que a gente diga, se hoje não acontecer, Deus não estava aqui. Mas se hoje nós orarmos em línguas aqui, e a gente quer depois repetir isso no outro culto, né, e fazer cultos assim, então nós estamos fora da palavra, porque a palavra não orienta isso. É uma edificação pessoal. Ainda que alguns cultos, até um dos pastores que veio pregar aqui, eles falaram assim para mim, nós estamos pensando em fazer um culto lá só para crente. Para nós falar bastante em língua, só nós. Assim, não precisa. Porque não é para isso. Se houver um culto assim, amém, irmãos. Nos da quinta-feira aqui, às vezes até a gente faz assim. Mas isso não pode se tornar uma medida. Deus estava aqui hoje. Não, hoje eu só ouvi o pastor pregar, a gente cantou as músicas, eu saí de lá, não senti nada. Deus estava lá, Deus te deu conhecimento, Deus te deu entendimento, o Espírito Santo operou alguma coisa na tua vida, ouviu a tua oração, tu foi edificado através dos irmãos, houve muitos milagres. Aleluia. Vocês entendem que a gente precisa ter um equilíbrio, que isso faz com que a igreja ela não caia em enganos emocionais, teológicos. Mas é claro que a gente pode usar as emoções. Ah, eu estou falando em língua, pastor, mas não posso falar alto. Pode, irmã. Pode, irmão. A gente pode. Eu não estou dizendo que a gente não pode. Eu estou dizendo que isso não é uma característica de espiritualidade. Todo mundo sabe que você está edificando você. Que você não vai dizer para nós assim, olha, chama aquele irmão para o diaconato porque é cheio do Espírito. Não. Isso não vai demonstrar nada. Só vai mostrar que você está se edificando. Que benção que você está se edificando. Coisa boa que você está orando em língua e edificando você. Amém. Mas nós não estamos aqui julgando, né, como que se fala quando vai ver um menino que joga bola, assim, e para levar ele para um time, como é que se chama? O olheiro, né? Aqui na igreja não tem olheiros de pessoas cheias do Espírito. Tem olheiros, irmão, bom para nós colocar como obreiro. O irmão só no sapatinho no culto. Tem até mola nos pés, né? Cheio do Espírito. Não tem nenhum problema fazer isso. Eu não estou dizendo, irmão, só estou dizendo que isso, nós não temos olheiros para dizer assim, esse é cheio, aquele é vazio, esse está cheio do Espírito, esse busca, esse não busca. Não. Mas todos podem falar em línguas.
Mas eu não consigo, pastor. Não se culpe também. Você também, se você não fala, você não tem problema nenhum. Mas aquele que fala, fale mais e ore mais em língua e edifique a si mesmo. Porque cada vez mais você vai estar mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ore em línguas. Mas se você quer orar em línguas, também aprenda. Não é coisa da sua cabeça. Não tenha medo de blasfemar contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia não é isso. E nada parecido com isso. Não tenha medo de orar em línguas. Quando você começar a orar em línguas e praticar isso diariamente na tua casa, no teu carro, andando pela rua, aonde você for e você praticar, você vai ver que a sua fé ela está sendo edificada cada vez mais e que você não é mais um cristão abalável por tudo e qualquer coisa. Você está se tornando uma pessoa inabalável. Porque você está em conexão com Deus, mesmo quando você não sabe orar. E você ora em línguas. E o Espírito ora de fato, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus! Se você que está aqui hoje não ora em línguas, você pode orar em línguas. É só eu querer, pastor? É graça, é só querer. É presente de Deus, é dom de Deus. A oração em língua é dom de Deus, para edificação dos irmãos, edificação da igreja. Ore em línguas. Fale em línguas. Aleluia. Ore, seja edificado nesta noite. Eu quero, hoje, irmãos, tirar um tempo aqui, sim, orando com vocês em línguas. Se você puder, se ponha de pé, se você quiser, puder. Vamos orar juntos. Pastor, eu não oro em línguas ainda. Não. O pessoal diz, eu não sou batizado, né, com o Espírito Santo. Não sou batizado, não. Irmão, deixa eu explicar uma coisa. João Batista disse assim, eu batizo com água, mas virá aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, quando Jesus vem, ele vem para batizar nós com o Espírito Santo. Amém? Se você creu, você foi batizado no Espírito Santo. E o falar em línguas, pastor, se você quer, use esse dom, é bom para você. Se a palavra de Deus está dizendo que é bom, é porque é bom. Se ela é para sua edificação, edifique a si mesmo. Amém? Agora, se você não ora, ainda está meio assim, meio tímido, envergonhado, tire um momento para exaltar Deus, para glorificar a Deus, né? Para você orar por alguém. Se você está aqui hoje, meu irmão, e você quer hoje falar com Deus, dizer, Pai, hoje eu quero receber Jesus no meu coração e quero uma nova vida hoje. Fale isso também com Deus. O momento da oração é para isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês compreenderam a palavra? Glória a Deus. Vamos orar então? Se você puder, feche os teus olhos. Pai querido e eterno,